Oferecimento Gorila. Boa noite, já te vi. Eu hoje converso com Francisco Feitosa, paulistano, do bairro de Santo Amaro, que é formado em Ciências Contábeis pela FMU. Perfeito. E foi professor durante 3 anos dessa mesma... Professor assistente da cadeira de técnicas comerciais. Então, prazer, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço Gil? o convite, também saúdo a todos os internautas, todos os assistentes aí da Just TV. Então, meu querido, vamos, para a gente poder ser rápido e falar tudo que a gente tem que falar, vamos conversar um pouquinho sobre a sua candidatura a deputado estadual? Correto. Bem, primeira coisa, né, como candidato a gente já tem que dizer o número. Meu número tem que, é exatamente. 45055. 055. Eu não vou querer lembrar aqui ou parafrasear o Enéas, né? Meu nome é Feitosa, meu número é 45055, né, mas eu sou candidato a deputado estadual pelo PSTB, sou membro eleito do Diretório Estadual aqui de São Paulo, presidi o PSTB, o Diretório Regional de Santo Amaro, durante 2 mandatos, ocupei o cargo de filiado, de delegado, de tesoureiro, ou seja, a gente entende que fazer política é ir seguindo uma trajetória e subindo degraus, né, até que você, ou seja, você não se torne repetitivo também na ocupação do teu cargo partidário, que é um vício da política brasileira também, né? A gente fossiliza em várias ocasiões, ou seja, você tem eternos presidentes de determinados partidos, né, de determinados órgãos. É uma prática nefasta da política brasileira. Então, conta um pouquinho do seu início na política. Como começou, então, a história de se candidatar, de como que veio, como foi a escadinha? Na verdade, eu me filiei ao PSDB em 1997. Quero citar aqui que os 2 primeiros serviços públicos que eu conheci foi o Hospital e Maternidade Interlagos, que ganhou inclusive um prêmio da Unicef como Hospital Amigo da Criança, e também visitei uma outra edificação nessa data, que era um presídio, depois ele se tornou uma unidade da FEBEM, e agora ele é um CDP, que fica ali na região da cratera do Vargem Grande. Foram as 2 primeiras atividades, digamos assim, as 2 primeiras visitas, né? E ali a gente pôde começar a perceber uma maneira, um jeito diferente de fazer a gestão pública, de se fazer governo, né? Ali a gente começou a contatar com os primeiros ensinamentos do Mário Covas, ou seja, governar com transparência, respeito ao gasto público, não é? Dizendo a verdade ao público, ao povo, ou seja, não consigo fazer, tenho tanto para gastar. Todos nós sabemos como Mário Covas iniciou o seu governo, com quais dificuldades, não é? Muito parecido até com o início da gestão do então eleito prefeito José Serra, aqui na cidade de São Paulo. E fala um pouquinho da trajetória e como que você chegou na política, que é isso, passando disso um pouquinho mais até você ir lá e falar, eu sou candidato. Que é isso que eu realmente queria passar para o pessoal. Perfeito. Bem, em 1998, trabalhando numa eleição de deputado federal, né, do então deputado Júlio Sebeghini, eleito, inclusive, né, o deputado foi um dos idealizadores do Poupa Tempo. Em 2000, nós tivemos a oportunidade de coordenar a campanha do então candidato a prefeito Geraldo Alckmin, da cidade de São Paulo. Coordenamos, digamos assim, todos os 7 diretórios da Zona Sul, fomos nós que ajudamos na organização daquela campanha. Em 2002, voltamos a trabalhar com o deputado, o reelegemos. Em 2004, coordenamos na Zona Sul a candidatura do hoje líder do governo Kassab na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador José Paulice Neto. Passamos a trabalhar na liderança de bancada com o deputado Ricardo Trípoli na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O elegemos deputado federal, então, o deputado era líder do governo na Assembleia, se candidatou a deputado federal,
lá, foi eleito, e aí coordenamos a campanha do nosso amigo Zacarias Camelo na candidatura do Geraldo a prefeito há 2 anos atrás. Então, eu costumo dizer que essa foi a nossa escola, né? Citei, me desculpe, né? Fui assessor o ano passado do líder da bancada, deputado José Aníbal, na Câmara Federal do nosso partido. Né? Então, eu me sinto um bem afortunado politicamente, né? Porque quem aprendeu com Poupa Tempo, quem aprendeu com o Projeto Pomar, com certeza. né? Quem aprendeu com o homem da estatura do deputado José Aníbal, não tem o direito de errar. E a gente foi se preparando. Né? Nós fizemos o primário, o ginásio, sou um pouquinho velho, no meu tempo era primário e ginásio. Eu também. Primeiro e segundo grau. Né? Então, nós fomos aprendendo com essas pessoas, a gente foi ganhando capacitação e condição de se tornar um representante do povo de São Paulo na Assembleia Legislativa. Eu costumo dizer que a minha campanha ela é uma campanha distritalizada. É claro que a gente foi pedir votos na Zona Leste, em Piracicaba, em Rio Claro, porque, infelizmente, a reforma política ainda não foi votada e nós não temos voto distrital misto. Então, eu sou um candidato, mas faço questão de dizer a minha área de atuação, a minha vida profissional, a minha vida político-partidária, ela está ligada à Zona Sul de São Paulo. Não é? Claro que hoje nós temos outros trabalhos em outras regiões, mas, digamos que prioritariamente, nós queremos ser bem votados pela população da Zona Sul de São Paulo, que é onde a gente tem uma história de vida para contar. Vocês só um pouquinho. Eu queria saber com essa história do seu pai ser conhecido como Homem do Gás. Só para eu voltar lá, porque depois vai ficar. Seu Severino Alves Feitosa foi funcionário Seu da Severino Alves Feitosa. É o cearense, com a minha mãe, Dona Maria, nascido em Aurora, no estado do Ceará. É por isso que eu tenho essa logomarca, né, que a gente costuma chamar de baianinho, mas o seu Severino migrou para São Paulo fim da década de 50, fim da década de 40, né, e nos anos 60 trabalhava na Ultragás e depois trabalhou na Liquigás do Brasil, onde se aposentou. Né? E como ele trabalhava na entrega de gás, quando as pessoas, devido inclusive à carência financeira, muitas vezes perdiam a data da entrega, batiam na porta de casa, por favor, dá para o seu Severino trazer, né, o gás para a gente, ou fazer com que o gás chegue até a gente. Você imagine, década de 60, início da década de 70, você não tinha telefone, né? Ou seja, telefone era artigo de luxo até idos à década de 80. Entrar na porta mesmo, né? Então, entrega de gás era uma coisa muito problemática naquela época. E era conhecido como o homem do gás. Né? A gente chegava e tem um fato pitoresco, meu pai não utilizava aquela flanela sobre o ombro, né? Então ele tinha um calo aqui em cima, e eu e minha irmã, a Maria Regina, nós brincávamos muito. Era algo que a gente achava interessante, meio esquisito, né? Aquele calo no ombro, aquela porosidade. Mas meu pai era uma pessoa muito bonachona, um sujeito super legal, infelizmente, ele está aqui com a gente, mas corporalmente não está. Faleceu já há 22 anos, mas é um grande exemplo de vida. E que quebrou muito galho aí, pelo que eu estou vendo, né? Eu falo a respeito dessa coisa do exemplo da família. Eu coloquei, inclusive, a gente tem um site, o www.feitosasp.com.br. Concordo plenamente com o que eu li. A família, eu cito um programa de TV onde o Chico Anísio fala que quem respeita pai e mãe jamais vai se dar mal na vida. Eu acredito muito nisso. Eu estou aqui, eu costumo dizer, graças ao empenho, ao carinho de 3 pessoas, o meu sogro, o seu Tomar, a Luciana, minha esposa, e minha mãe, porque se elas não tivessem se empenhado tanto, e ele, realmente, esse sonho que a gente construiu, e construiu com muita luta, muito esforço, né, muito empenho, ele não teria sido realizado. Então, eu acredito muito na estrutura da família. Eu adoro os meus sobrinhos, eu procuro conviver. Eu tenho hoje, na Praça Ramos de Azevedo, na Praça do Patriarca, nós colocamos 4 faixas, onde eu falo que a família é a base de tudo. Eu tenho uma outra frase que a gente coloca, com olhar no presente, uma visão de futuro, e são as fotos dos meus 6 sobrinhos. Eles são mais uma motivação para a gente estar dentro de todo esse processo. Com certeza. Feitosa é Francisco ou Chico?
Chico, né? Quer dizer, Chico. José Francisco tem... Minha mãe me chama, José Francisco, vem cá, meu filho. Não é? Agora, no meu bairro também, na Vila São Pedro, o pessoal me chama de Zé Francisco, mas costumeiramente na minha vida profissional, que eu fui bancário, trabalhei no Banco Real, antigo Banco da Lavoura de Minas Gerais, hoje já nem existe mais, já houve 2 incorporações, né? Fui corretor de imóveis, fui securitário. Na época, como corretor de imóveis, conheci um jovem engenheiro estagiário chamado Gilberto Kassab, não é? Ou seja, o prefeito de São Paulo, quando eu era corretor, quando eu trabalhei exercendo essa atividade, não era bem uma atividade de corretagem imobiliária, mas de plantão, aí eu conheci o Kassab, então engenheiro. Então, vamos falar um pouquinho do seu compromisso Vamos lá. Com a sua candidatura, com... Olha, o compromisso com a candidatura, eu costumo sempre dizer, a gente não constrói uma candidatura e a gente não constrói um mandato sozinhos, não é? Ou seja, é de construir juntos. Eu digo, inclusive, que essa interlocução entre partido, sociedade civil organizada, legislativo e executivo, ela é de fundamental importância. Eu cito várias vezes, a política brasileira precisa falar menos e ouvir mais, né? O pulsar das ruas que a gente tanto utiliza em sites, em materiais de divulgação, a gente precisa sentir esse pulsar das ruas, saber o que as pessoas querem que os políticos façam no seu mandato, ou seja, servir realmente de interlocutor da sociedade. De repente você está oferecendo banana e as pessoas querem pera, né? De repente você fala que você vai fazer uma linha de metrô numa dada região e a duplicação de uma via é o que resolve. Até porque existe uma distância muito grande, né, pelo que eu percebo. Muito. Que nós todos percebemos, né? A deusificação, a mitificação do político brasileiro. Exatamente. O político virou Deus, né? Eu costumo falar, esses são 2 compromissos. O da família é um primeiro compromisso que eu assumi na minha campanha. O outro compromisso é justamente esse. Nós temos dívida, pai, mãe, filho, dor de barriga, calo, né? Conjuntivite, terçol, dor de ouvido, contas para pagar. Nós não nos distanciamos da população. Nós não somos cidadãos de primeira classe e a população de segunda, né? Nós temos que saber colocar as sandálias da humildade e aproximar mais o eleito do seu eleitorado, o político do povo. A gente tem que saber interagir mais com as pessoas, né? Mas também sem demagogia. Eu também não acredito, e eu costumo dizer que você não pode pegar e ficar aquela coisa de o sorriso falso, piegas e demagogo. Não é isso. É olhar olho no olho, é você sentir e transmitir também as suas emoções. Outro dia eu cheguei no local, estava super tenso, aí a pessoa, pô, Feitosa, pelo amor de Deus, eu falei assim, eu sou humano, eu não vou me travestir daquilo que eu não sou com o intuito puro e simples de agradar. Eu tenho que ser aquilo que sou. Eu tenho que transmitir aquilo que eu estou sentindo. Até me desculpando, até admitindo as minhas fragilidades. Mas não adianta nada eu querer transmitir um botox, porque isso não funciona. Isso não é verdadeiro. Eu costumo dizer que quando você se entrega a uma tarefa, você tem que ser você. Eu já vi vários bons iniciantes, mas que, infelizmente, as lágrimas de um primeiro momento se tornaram uma atitude dúbia no dia de hoje, num segundo momento. Mas a gente vê isso bastante, né? A gente tem... Escuta, então vamos continuar falando um pouquinho desse seu compromisso com a candidatura? Vamos lá. Eu sei que dentre várias outras coisas existe essa ajuda aos animaizinhos, um olhar mais significativo para os animais, como outras coisas, né? Pode colocar todas as outras coisas. Eu costumo dizer que nós temos que ter a preocupação com a propriedade responsável. Essa propriedade responsável, ela se inicia dizendo, olha, você vai comprar ou você vai ganhar um animal, não é bicho de pelúcia, né? Precisa existir uma adaptabilidade
daquela pessoa que quer ter um animal dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, com aquele animal, se é um gato, se é um cachorro, são os exemplos mais comuns, digamos assim. E que, digamos, você não teve a boa receptividade, você não se acostumou, mas se você teve uma pré-educação com relação a isso, ou seja, e aí a adoção, digamos, do animal não deu certo, você tem que ter a propriedade responsável, para mim, vai até aí. Pegar esse animal e levá-lo a uma instituição capacitada para acolhê-lo e não jogá-lo na rua. Exatamente, que não existe, né? Infelizmente, tem gente que fica 15 dias com o animal, né? Às vezes, e aí o caso é mais triste, é revoltante, por quê? Porque maltrata o animal. Isso, mas é o que a gente vê mais, meu querido. É o que mais se vê. Então, eu acho que essa sua proposta é bárbara, porque se não tem. Então, se você não quer, já que a gente não pode impedir que essas pessoas tenham um animalzinho, que pelo menos elas, na hora que resolvem que vão se desfazer, tenham como fazer. E aquilo que a gente estava conversando lá em cima, que você me falou, que é muito bacana. Você desenvolver um conselho de defesa animal e que você possa, através do mandato, isso é um compromisso nosso, né? Ou seja, indicar, financiar, facilitar a vida das instituições. Às vezes você tem uma pessoa que ela começa a colher a primeira dúzia, a segunda dúzia, a terceira, e aí ela começa a passar por dificuldades. É um trabalho voluntário, um trabalho próprio, mas que não está institucionalizado. Então, o que acaba acontecendo? Você não tem como ajudar via governo, via mandato. Ou seja, se você cria uma instituição, se essa instituição se vincula a uma outra, não é? Ou seja, ela se torna um pequeno satélite, você tem como colaborar de forma prática e institucional. Mas o que a gente tem que fazer é que não haja, talvez seja até um pouco duro, não seja um amontoado de pessoas com boa vontade, mas que a gente consiga ajudar essas pessoas de forma lógica, de forma inteligente, de forma prática. Boa vontade é importante, mas só a boa vontade não resolve o problema. Não resolve. Você vê esse problema de uma pessoa que está sendo despejada. Exatamente. Por esses dias. E o que a gente pode fazer? A gente tem ações individuais, né? Mas quais são as ações efetivas? Quais são as ações práticas? Não é? Porque se você pegar essa demanda e anexá-la, juntá-la a uma outra instituição, essa instituição vai precisar ter ração, Exatamente. vai precisar ter material de higiene, ou seja, você vai ter uma demanda por recursos. Né? Como é que você faz isso? Então a gente precisa ser muito, na minha opinião, prático. Né? O mandato tem que pegar e oferecer condições de sustentabilidade para as entidades protetoras dos animais. Isso, eu gostei tanto de você. Obrigado. De nada. Não é só por causa disso, não. As pessoas brigam comigo, né? Porque falam assim pra mim, você é maníaco, essa coisa só de bicho, só de bicho. Não é só isso. Para isso, Deus bota várias pessoas aqui, não é? Sem dúvida. Algumas vão para um lado, tendem mais para um, o outro vai cuidar dos animaizinhos, o outro, isso não quer dizer que não me sensibilize uma pessoa na rua de forma alguma. Né? A gente vai lá, tenta ajudar, faz, acontece. Vou te contar uma história interessante. Minha esposa foi visitar uma amiga há cerca de uma semana. Ela tem um lavrador. Você vai me contar coisa triste? Não, muito alegre. Não conta, não. Tremendamente menino, positivo. Você não sabe que eu fiz do meu inferno, minha vida, com esse negócio de bicho. Ele teve um problema na pata, ele teve um câncer na pata. E ela faz terapia com idosos, essa amiga da minha esposa. Pois bem, ele perdeu a pata, mas ele continua trabalhando e fazendo a terapia. É isso que eu digo, né? Ecoterapia, o labrador como cão-guia, como cão usado em terapias com crianças e com idosos. Nossa. Ou seja, você vê o quanto os animais são importantes na nossa vida. E é uma coisa interessante. Eu tenho 2 gatos, né? E quando a gente recebe alguma visita, é impressionante como o animal sente quem gosta e quem não gosta. Já tive 8. Nossa. Bem, minha esposa já passou dos 50. Jura? Né? A Lu é uma gateira. É uma gata e uma gateira. Ô, Lu, um beijo pra você, tá, querida? Porque eu vou te falar, eu não aguento. O povo gosta de bicho, eu fico apaixonada pelas pessoas. Se a gente tivesse um apartamento maior, com certeza
a gataiada estava solta. Se fosse uma casa, aí tinha que O ser Feitosa gato Besson ia ter cachorro. um sítio grande. Lindo. Minha E amiga aí vou Silvana pegar- Faltoni, eu fui visitá-la há cerca de 15 dias, em Calcaia do Alto. Dá precisa de ver o canil que ela montou ali. E show de perfeito, bola. funciona super bonitinho e Super tal. bonitinho, Olha, vamos super voltar bem aqui, senão a cuidado. gente fica nos animais. Com Então, certeza. deixa eu te falar uma coisa. O que você acha da... O que você está achando dessas pesquisas, hein? A pesquisa, eu hoje conversei com a amiga minha de partido, uma das primeiras pessoas e uma das grandes incentivadoras desse projeto nosso, que é a Matilde. Em 2000, quando eu tive a oportunidade de coordenar a campanha do Geraldo lá na Zona Sul, nós tínhamos a Marta, o Maluf, a Irondina, o Tuma e o Geraldo em quinto lugar. Não é? E eu dizia, como a gente saía com o Geraldo praticamente que toda semana na rua, né, e a empatia dele com criança, então era uma coisa absurda. Mas com o público, Geraldo, ele começou, ele era uma pessoa que saiu realmente, que não era conhecida da grande população, mas essa empatia, esse gostar de gente tão natural na pessoa dele, a gente via que a coisa estava fluindo e fluindo muito. E eu falava assim, quinto lugar, não é possível. Né? Foi passando o primeiro mês de pesquisa, os debates, e terminado o primeiro mês, quinto lugar, empate técnico, quarto lugar, empate técnico, terceiro lugar, empate técnico, né? 3 pontos para cima, 2 pontos para baixo, e toda aquela angústia. Eis que na véspera ou na semana que antecede a eleição, o Geraldo chega empatado tecnicamente com o Maluf, e a gente sabe que uma boa parte do outro partido que foi para o segundo turno pediu para que a sua militância votasse no Maluf com medo de que o Geraldo fosse para o primeiro turno, para o segundo turno, melhor dizendo. Então, uma parte dos militantes do partido que foi para o segundo turno votou no Maluf. E nós perdemos a eleição, ou seja, o segundo lugar, por 3.500 votos. E tivemos problemas ainda, se eu não me engano, com 5 candidaturas de vereador. É preciso que a gente restabeleça algum critério com relação às pesquisas eleitorais. Vou te dar um simples exemplo. Se eu colocar 50% para um determinado candidato e jogar que ele tem 3% para cima ou para baixo, ele deu 47%. Se ele chegar com 44, eu te garanto que o porta-voz do Instituto de Pesquisa vai pegar e falar no dia da eleição, está dentro da margem de erro, era 47. Então, isso quer dizer que a gente pode, digamos assim, se enganar em até 6 para cima e 6 para baixo. A gente pode ter uma variação de 12, se a gente for colocar dessa forma. E outro detalhe, margem de erro, para quem ganha tanto, investe tanto, e nos tempos atuais, eu acho que a gente tem que falar de piso e teto. Tá? Ou seja, para baixo não vai e daqui também não sobe. Porque a gente precisa parar com isso. A gente teve o exemplo da Irondina, nós tivemos o exemplo do Jânio, tá certo? Nós temos vários exemplos, né, de malfadadas pesquisas. Né? E a gente precisa parar, porque a pesquisa é sim um fio condutor da opinião pública. A gente não pode esquecer que tem muita gente que vou votar no candidato que ganha. Infelizmente, a gente ainda tem esse perfil, né? As pessoas se levam por isso. Né? Embora eu não esteja acreditando nessa... Olha, Embora eu não esteja acreditando, eu acho que é verdade, né? Que existe. Mas olha, posso te fazer uma pergunta? Diga. Embora a gente vá ter um pouquinho mais de tempo, não vai? Então tem mais um pouquinho. Olha, tem uma pessoa te perguntando aqui. Malu, quais são os projetos dele em relação a nós, jovens? Pergunta para ele. Olha, falando em jovem, eu gostaria de mandar um grande abraço para 3 pessoas. Né? O DJ Guga, Soneca, Marcelo e Robson da Liga do Vinil. Só para citar um dos projetos que a gente tem, a Liga do Vinil é uma instituição que fica no Jardim Jangadeiro, ali nas proximidades do Jardim Ângela, né, que ela tem o baile do vinil e tem o samba todo segundo mês. Eles se reúnem sambistas na rua, é uma praça, inclusive, uma praça que a gente começou a cuidar da recuperação dessa praça. Ainda bem que hoje está havendo lá uma reforma por parte do Poder Público, da Prefeitura de São Paulo,
Tá? Eles têm o Janga Mais Ação, que é um outro grande evento também, que envolve toda a comunidade local. E esses meninos, eles fazem atividades durante todos os finais de semana naquela região da cidade. A gente vai ter agora no Jardim São Luís a Fábrica de Cultura, está para ser terminada a obra e inaugurada. Mas o mais importante, o que eles me dizem, e aí é aquilo que eu falo, ouvir mais para a gente poder executar melhor. Por exemplo, falaram da virada cultural. Então eles disseram, olha, Feitosa, os grandes artistas se apresentam no centro, não vem para o Capão Redondo. Verdade. Tá? Eu queria ver o Mano Brown no Capão Redondo. Eu posso ter as minhas divergências com o Mano, mas realmente seria muito bom ele fazer algo ali no entorno da base do Jardim Ângela, lá no Bambuzal, né, ali no centro da Estrada do Campo Limpo, em algum local desse. Gostaria muito de ver também o samba paulistano bem representado. Né? Nós não tivemos uma boa representação do samba, e aí vou fazer esse pedido para os responsáveis da nossa virada cultural, que realmente a gente traga, como dizia o nosso saudoso Sargentelli, o Ziriguidum Tereco-Teco, de qualidade para a periferia de São Paulo. Ou seja, o bom artista, o artista bem divulgado, né? Ou seja, a atração de grande qualidade, de grande repercussão, que ela se apresente na periferia. E a outra coisa também, você tem uma série de eventos gratuitos. Né? O Dimenstein faz lá o seu Catraca Livre, que é maravilhoso. O site é muito bem elaborado, fora tudo aquilo que o Dimenstein faz de bom hoje. Só que tem um pequeno detalhe. Não adianta a gente ter evento gratuito se eu não tenho como chegar até o evento. O que os jovens da periferia me dizem é justamente isso. Feitosa, como é que eu vou até o Vale do Engabaú? Não tenho dinheiro para condução. Eu não ganho no trabalho, eu não tenho 5,40 para ir e voltar. Então, o que a gente tem que fazer? Estabelecer um critério através desses incentivos da Secretaria de Indústria e Comércio, que tem um incentivo a entidades culturais, que permita a esse jovem o transporte gratuito até esses eventos, museus, amostras, etc. Porque a gente não precisa perguntar muito, né? A gente sabe que a gente conversa, discute, cai lá em educação sempre, né? Então, eu acho que não tem muito outro jeito. Eu tenho pouco tempo e eu acho que a gente não vai ter mais tempo de voltar aqui. Será que a gente teria outro tempinho de voltar? Tinha tanta coisa para te perguntar ainda, mas, de qualquer forma, eu vou deixar esse tempo que nós temos para você. Fala direto para essa câmera, fala direto para esse pessoal que está assistindo a gente agora. Manda o seu recado. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que tem nos ajudado, a você. Acho que é muito importante a gente saber que a gente não conquista nada sozinho. Como eu repeti inúmeras vezes, a gente quer ser um candidato eleito, deputado estadual, representativo da Zona Sul de São Paulo, fazendo a interlocução com a sociedade, com o público de terceira idade, que a gente tem um projeto, que é o Social Esporte Clube, que são as academias de ginástica para os idosos. Esse projeto tem sido citado pelo governador Geraldo Alckmin nos seus programas e nas suas entrevistas. A gente quer ser um deputado do jovem de São Paulo, principalmente, como eu citei no horário eleitoral gratuito, do jovem da periferia, o deputado da proteção animal e o deputado que se preocupe também com o desenvolvimento sustentado. O deputado José Aníbal me deu uma grande lição como coordenador do programa de governo aqui no estado de São Paulo. São Paulo está preparado para o update. A gente tem estrada boa, gente boa, ETEC, FATEC. Nós temos um estado de qualidade. O que nós temos que fazer é aproveitar essa capacidade instalada. Então, se você quer votar numa renovação em alguém que tem disposição, força de vontade, humildade para aprender com você, se você quer dar um novo rumo e destino ao Legislativo Paulista, 45055, Feitosa, conto com o seu voto. Muito obrigada, viu, Feitosa? Vamos ver se a gente consegue voltar outra vez, né? Gente, muito obrigada, boa noite, um abraço, Deus te vi. Boa noite, viu, querido? Muito obrigada. Até a próxima semana. Tchau.